Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um Salmos muito conhecido, que muita gente conhece, muitas pessoas às vezes colocam ali na geladeira, no seu carro, né? Coloca às vezes um adesivo no celular. Um Salmos muito conhecido. O Salmos de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem escreveu estes salmos? Em que situação ele se encontrava quando escreveu estes salmos? Qual é o objetivo destes salmos? Os salmos de número 23, quem escreveu foi Davi. E por que Davi escreveu? Em que situação ele escreveu esses salmos? Davi, quando ia sair para a guerra, ele sempre orava, ele entregava a sua vida nas mãos de Deus, ele confiava muito no Senhor dos Exércitos. Foi assim que Davi venceu Golias, que era um grande problema, porque Davi enfrentou Golias e disse: Eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. E daí para frente, sempre que Davi ia para uma luta, uma batalha, ele orava, ele consagrava ao Senhor e ele sabia que dependia de Deus para ter vitória. Porque a nossa força, a nossa vitória vem do Senhor. E quando ele disse: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele estava se referindo a que quando o nosso Deus é o nosso pastor, nós não vamos sentir falta de nada. Por que não vamos sentir falta de nada? Porque o nosso Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Você pode até pensar assim: mas na minha casa faltou isso, faltou aquilo. Nós estamos falando sobre a questão de faltar esperança, não vai faltar, não vai faltar fé, não vai faltar força, não vai faltar ânimo para enfrentar as lutas. É isso que não vai nos faltar, porque o Senhor, sendo o nosso pastor, nada nos faltará. É nessa questão de confiança, de esperança, de fé que Davi depositava no Senhor dos Exércitos, que é o nosso Deus. Davi sabia que para enfrentar o adversário, ele precisava da proteção de Deus. Ele precisava do apoio, ele precisava que Deus sustentasse ele, não aquele sustento que a gente pensa somente no pão de cada dia. Devemos pensar no pão espiritual. O alimento espiritual é que nos sustenta, é que nos dá força, é que nos encoraja a enfrentar todo tipo de luta que vier à nossa frente. Quando a gente for enfrentar qualquer luta, não esqueça que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. É nesse sentido que Davi falou para o nosso Deus, dizendo que o nosso Deus é o pastor dele. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que Deus não deixe faltar em nós força, amor, perdão, humildade, esperança, fé. É essas coisas que não podem faltar em nós, porque quando falta força, quando falta esperança, a gente vai fazer o quê? Como nós vamos vencer se a gente não tiver tudo isso? Porque o nosso Deus, sendo o nosso pastor, nada disso vai nos faltar. E nós não vamos sentir falta, porque o nosso Deus nos preencha, porque o nosso Deus, a graça dele nos basta. E que nós possamos dizer e refletir: porque o Senhor, sendo o nosso pastor, nada nos faltará, porque ele nos completa, ele nos dá tudo que nós precisamos, não que nós merecemos, porque não merecemos nada, mas Deus sabe a necessidade e como suprir a necessidade de cada um. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amanhã ou mais tarde, à tarde, à noite, nós estaremos aqui trazendo mais uma mensagem vinda de Deus para o meu e para o seu coração. E o povo de Deus diz:
Amém e amém.